Olá, está no ar mais um quadro Defensoria Pública Responde. E aqui conosco o presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado de Santa Catarina, o defensor Edson Schmidt. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje e seja muito bem-vindo. Nós é que agradecemos, Gutierrez, e estamos à disposição. Defensor, hoje a gente vai falar então sobre os processos penais, uma área aí que também possui uma grande demanda da Defensoria Pública aqui de Santa Catarina. Como é que o órgão atua nesses casos? Então, Gutierrez, via de regra na esfera penal, né, o cidadão que passa a responder uma ação penal na posição de réu, ele acaba tendo que necessariamente ter uma defesa nesse processo. E a defesa, quando não é feita por um advogado constituído, ou seja, um advogado contratado, necessariamente pelo caráter de imprescindibilidade da defesa no processo criminal, o processo acaba sendo encaminhado para a Defensoria Pública. O processo penal ele tem uma particularidade, quer dizer que se não for feita a defesa formal, o processo ele não pode ter andamento, é isso? A defesa, o advogado, o defensor público é essencial e imprescindível ao processo criminal, né? Ninguém pode ser processado sem uma defesa técnica, no caso. E aí que a Defensoria Pública entra. E aí a Defensoria Pública entra, né? Ou o cidadão, uma vez citado para responder uma ação penal, procura a Defensoria Pública, se submete ao procedimento de triagem e aí tem a Defensoria Pública ao seu lado nesse processo, ou o cidadão citado deixa transcorrer o prazo para apresentar a defesa, para constituir um advogado, e então o processo acaba sendo encaminhado para a Defensoria Pública. E aí sim se tem iniciada a fase de defesa naquela ação penal. Defensor, quais as vantagens que a gente tem de um processo aí de defesa pública, né? Como é o caso da Defensoria Pública de Santa Catarina, porque até então em Santa Catarina era feita a Defensoria Dativa, né? Qual a vantagem do modelo da Defensoria Pública nesses casos que o senhor enxerga? Gutierrez, a principal vantagem que eu verifico é o fato de que agora então é uma instituição, né, fazendo a defesa daquele cidadão. O cidadão sabe onde procurar essa instituição, sabe que a instituição irá assisti-lo durante toda a ação penal, eventualmente interposição de recursos ou outros remédios constitucionais que se façam necessários. A principal vantagem que eu verifico talvez seja essa. O cidadão, ele, por exemplo, pode chegar a escolher um defensor público nesses casos ou não? Não. Dentro da Defensoria Pública e dentro do sistema de justiça existe o princípio chamado defensor natural, né? E assim como o cidadão também não pode escolher um juiz que vai julgar a sua causa ou escolher o promotor a que a sua demanda terá de ser analisada, ele também não pode escolher o defensor público que irá assisti-lo. Isso por quê? Isso porque são previamente definidas as atribuições dos defensores públicos por meio de atos normativos internos. Então já se sabe que o defensor público X, lotado na primeira Defensoria Pública da comarca tal, ele tem as atribuições para atuar na demanda criminal, perante a primeira vara criminal, por exemplo, e o defensor Y tem aquela atribuição para atuar na segunda vara criminal. Então, como ele não tem, o cidadão ele não tem como controlar em qual dessas varas, em qual dessas unidades judiciais do seu processo terá andamento, ele também não consegue escolher o defensor público que irá assisti-lo. A gente sabe que o foco da Defensoria Pública, na verdade, é o cidadão chamado de hipossuficiente, aquele que não pode pagar por um advogado particular. Nesses casos do processo penal em que o acusado ele simplesmente não indica um advogado e o processo acaba indo para a Defensoria Pública e, por exemplo, é averiguado que o acusado ele tem condições de pagar um advogado particular. Como é que fica essa situação, defensor? Essa questão inclusive, bastante sensível e tem posicionamentos para mais de um lado, certo, Gutierrez? Na minha visão, que eu já me deparei com casos similares na prática, é o seguinte, a gente cria duas situações: o vulnerável financeiro, aquele que não tem condições de contratar um advogado, que não tem condições financeiras, e o vulnerável jurídico, né? Nessa hipótese do cidadão ser citado e não apresentar resposta por meio de um advogado constituído e o processo ser encaminhado para a Defensoria Pública, ele está na situação de um vulnerável juridicamente, né?
E verificado uma vez que ele teria sim condições, um poder aquisitivo para constituir um advogado, é possível que a Defensoria Pública formule um pedido de fixação de honorários pela sua atuação. Esses honorários seriam revertidos em favor de um fundo de reaparelhamento da Defensoria Pública. E tudo isso para que, de fato, um cidadão com condições de constituir um advogado acabe não se locupletando, né, do trabalho do Estado em seu favor, já que a Defensoria Pública, de fato, é voltada para atender o cidadão hipossuficiente financeiro, aquele que não tem condição mesmo de contratar um advogado. Está certo. E, defensor, nos casos, por exemplo, em que o processo penal ele tem prosseguimento e o acusado ele chega a ser condenado pela Justiça, como é que funciona? O defensor público ele é obrigado a recorrer nesses casos? Como é que funciona essa decisão? Certo. O defensor público ele é dotado de uma garantia constitucional que é denominada de independência funcional, né? Então, uma vez verificada a procedência ou a improcedência de determinada ação, ele faz o juízo jurídico técnico acerca do cabimento ou do recurso. Então, essa questão de obrigatoriedade é bastante delicada, mas na esfera criminal, notadamente na hipótese de uma condenação, se espera que haja, sim, uma interposição do recurso por parte do defensor. Normalmente, o acusado vai querer esse recurso, né? Geralmente. Aí o defensor verifica se cabe ou não o recurso. Isso. E na esfera criminal, há uma particularidade que o próprio assistido, o próprio réu, tem a possibilidade, tem a capacidade postulatória de recorrer. Ou seja, quando ele é intimado de uma sentença, ele já pode até, inclusive, preencher o campo, geralmente, nos mandados de intimação, sobre a intenção de recorrer. E uma vez manifestada essa intenção, se considera interposto o recurso e o processo vai ser encaminhado para a Defensoria Técnica, para lavrar as razões, né, os fundamentos técnicos do recurso interposto pelo assistido. Está certo, defensor. Bom, e em que casos, por exemplo, como é que a Defensoria Pública ela está à disposição do cidadão que possa ter um problema como esse que a gente citou, ou outros também, como é que ele pode entrar em contato com a Defensoria Pública para ter essa assistência, esse apoio? Certo. O cidadão, acho que o meio mais fácil é buscar na internet o site da Defensoria Pública, www.defensoria.sc.gov.br. Lá estão dispostos os núcleos em que a atuação da Defensoria Pública espalhados pelo Estado, bem como as áreas de atribuições. Então, uma vez demandado judicialmente na esfera criminal, pode buscar a Defensoria Pública para buscar orientação e a atuação da instituição no seu processo. Defensor, nosso tempo infelizmente chegou ao fim. Agradeço novamente a sua participação aqui hoje. Muito obrigado, Gutierrez. Seguimos à disposição. E o quadro Defensoria Pública Responde volta em breve, sempre com novos assuntos. Até lá!